Mas, padre, uma coisa que eu queria, voltando a esse assunto, então, também você falou dos muçulmanos na Europa e tudo, você acha que o cristianismo, e também, Pedro, claro, comenta também, a gente está sob uma crise, sei lá, parece que as bases, eu já vi até o Padre Fausto falando que a gente parece que vai voltar para as catacumbas, assim, sabe? Não falo desse jeito, mas no sentido de a gente vai se aglomerar em células e tudo mais. Enfim, parece que o Império Romano tá chegando de novo, sabe? A gente vive essa crise ou mais a gente não consegue dizer o futuro, como você estava falando agora, na verdade, é muito imprevisível, é tudo muito incerto. Pedro também comenta um pouco sobre isso, acho que você tem conhecimento disso também. Eu acho que são coisas um pouco difíceis de dizer. O que eu vejo é o quê? Que o cristianismo liberal, de uma maneira geral, ele está em crise. Aonde você teve a subserviência da fé ao mundo, a fé foi engolida pelo mundo. Uhum. Ela não saiu viva, ela foi deglutida pelo mundo. Agora, os bolsões de cristianismo que existem são de um cristianismo que não se verga, não é subserviente. E que ele ainda consegue definir as condutas imorais, etc., e mesmo culturais, em função dos seus valores. Então, esse cristianismo, e eu vejo isso muito no Brasil. No Brasil, eu vejo que nós não estamos rendidos, né? Muito bom. Nós temos uma tez. E eu fico muito contente porque eu acho que nós estamos muito melhor do que o resto do mundo. O Brasil é um celeiro, é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. As pessoas aqueles vídeos da França lá, tudo pegando fogo, os caras tomando chá, assim, parece aquele meme do cachorrinho, this is fine. Tipo, o cara tá tudo bem, tá tudo caindo, o mundo caindo, e os caras estão lá levantando. Eu vejo assim, o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, que os evangélicos estão considerando uma grande vantagem, na minha opinião, é uma grande desvantagem. Porque há uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço, né? E a aparente diminuição da Igreja Católica, que, na verdade, é uma diminuição estatística de quem se declara católico, né? Sim. Ela está acontecendo com o crescimento numérico de católicos praticantes, que são maiores, e têm sido cada dia maiores, mas não apenas isso. Católicos com uma formação muito mais sólida, inclusive uma militância, inclusive com uma capacidade de influenciar a sociedade mesmo. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê celebridades se convertendo e expondo isso publicamente, falando disso para todo mundo, usando seu Instagram para fazer a ostensión da sua conversão. Então, é um fenômeno da graça. Deus está agindo aqui. Uhum. Então, assim, eu falaria mais de uma crise do cristianismo liberal. Aonde ele se instalou é Figueira Estéreo. Ali morreu. E, nesse sentido, aqui no Brasil, os lugares em que houve maior crescimento de comunidades pentecostais foram justamente os mais afetados por esse tipo de teologia. Interessante. Como a teologia da libertação. Então, só para responder um negócio, eu acho que é importante a gente dizer, por exemplo, o Leonardo Boff sempre comenta isso, ele diz, não, mas o Rio de Janeiro teve Dom Eugênio Salles, e o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do Brasil. É como se o cardeal arcebispo conseguisse determinar a conduta do clero local. Né? A teologia da libertação estava sim crescendo no Rio de Janeiro, mesmo durante apesar do Eugênio Salles. Agora, posso só fazer uma pergunta, claro, Pedro? por favor. Pedro, é porque parece que você também é um apóstolo da esperança, né? Você tá falando que você o desespero não tá em jogo. Apesar do semblante. Não, mas eu gostei. Ele tá concentrado. Como diria João Ele tá muito feliz aqui. Como diria João Cláudio Moreno, né, sobre Caetano Veloso, que tem ele tinha umas frases assim, sei lá, fulano é lindo, apesar da aparência. Né? É mais ou menos essa pegada aí. Ele é feliz, apesar de a cara fechada, tô brincando. Mas, Pedro, nas suas aulas, nas suas palestras, conferências, você consegue enxergar razões
razão para a esperança no Brasil, assim, também você vê de fato esse movimento de, cara, os cristãos de maneira geral até mesmo, eles se convertem mesmo, esse movimento de, parece que é uma crise do cristão meia boca, mas o cristão mais sério, ele tá realmente chegando e tá vivendo a fé, e tá sabendo defender a fé que muitas vezes antes não sabia também. Você consegue enxergar esse movimento de, no Brasil principalmente, né? Vamos partir de um seguinte princípio, não existe ateísmo. O que a gente chama de ateísmo é só um tipo de religião, né? É um culto ao progressismo. Tudo aquilo que determina o sentido da existência humana e tudo que o sentido da existência humana toca é um fenômeno de tipo religioso, ainda que não tenha o nome de religião. Progressismo, cientificismo, por exemplo? O cientificismo é um fenômeno claramente religioso. Sim. Aliás, os últimos anos nós passamos por... Nós não podemos reclamar, inclusive. Não podemos reclamar, claro, não podemos reclamar mesmo. Vamos censurar o Pedro aqui agora. Mas claramente nós vivemos o confronto entre o cristianismo e a religião cientificista. E, desgraçadamente, muitas paróquias se transformaram em ecos de uma religião que quer destruí-la. Mas foram dois credos ali em conflito. Então, o mundo moderno não é o mundo da ausência de religião contra o cristianismo. É uma luta do cristianismo contra as outras religiões, inclusive de tipo secular. Nessa perspectiva, o que é que eu vejo acontecendo com o Ocidente? Um processo de paganização. Então, você tem um conjunto de religiões seculares de matriz revolucionária que, no final das contas, vão se unir numa espécie de superstição. É uma espécie de... Como é que eu vou dizer? É uma espécie de espiritualismo materialista, digamos assim, né? Bem à moda do paganismo antigo, inclusive. Nós estamos voltando aos deuses da cidade e o culto aos deuses da cidade como o passaporte para a participação do cidadão. Então, se você pega o cientificismo mesmo, se você pega todas essas correntes de natureza identitária, etc., etc., elas são, na verdade, novos deuses da cidade e a cidadania dos indivíduos depende da participação no culto da cidade. Então, no final das contas, a gente está voltando ao velho paganismo, né, o mundo ocidental. O que é que vai acontecer disso? É muito complicado dizer. De fato, é muito complicado dizer. Mas, com relação ao Brasil, o Brasil ele tem criou-se uma consciência muito profunda da existência dessas novas divindades, ainda que não com essa concepção. Uhum. Né? E isso se deve, obviamente, à ação da graça, mas se deve também a um milagre civilizacional de tipo intelectual, que foi Olavo, e tudo o que se seguiu a partir do trabalho de Olavo. Eu realmente acredito boa parte das próximas décadas ao trabalho de Olavo, esse renovo. Eu tenho profunda esperança no Brasil, cara. Não está acontecendo, pelo menos que eu conheça, nada parecido com o que está acontecendo aqui. Porque o cristianismo será acossado por paganismo. Meu Deus do céu, essa é a nascente do negócio. Meu Deus, e agora? Né, nós estamos sendo perseguidos por pagãos. Minha filha, senta aqui. Vamos conversar um negócio. Tu tá ligado como é que a história começou, né? Você manja Cristo. Já ouviu falar dele? Já ouviu falar nesse cara? Tá ligado? Deixa eu te contar a história de umas pessoas ali. Então, assim, esse não é bem o problema. O problema é você estar sendo acossado por essas forças pagãs sem você ter raiz no solo cristão. Esse é um problema. Uhum. E a religião, pelo menos no Brasil, ela está lançando raízes profundas. Brasil contra o mundo, então. Não tô brincando. De certo modo, cara, de certo modo, né? A fé não desaparecerá de Portugal e... Sim. Nós temos uma ligação muito... Brasil é Portugal. Brasil é Portugal. Né? Então, veja, eu realmente... A gente vê muito isso na série Brasil também, inclusive, a última cruzada, né? Exato. A gente tem Jesuítas, o sangue templário aqui. Os templários, exato. Então, veja, eu tenho muita esperança, mas a esperança, ela só existe, e aqui é um ponto, a esperança enquanto virtude, ela só existe quando o otimismo já não é possível. Enquanto você tem a possibilidade de ser otimista, porque existem probabilidades naturais de certa coisa acontecer, a esperança como virtude ainda não chegou. Porque a esperança como virtude, ela só tem a Deus por objeto. Enquanto você ainda está na probabilidade dos elementos naturais, Deus não é o objeto da esperança, mas também o desenrolar natural das coisas. Né?
Para você ter a esperança verdadeira, você tem que estar completamente desencantado das probabilidades naturais. Você já sabe o que vai acontecer e aí isso é irrelevante. Você confia, né? Esse é o ponto. O que está à nossa volta é irrelevante para você ter esperança. Sim. Porque o objeto da esperança não é a realidade que cerca. É quem sustenta a realidade, independente da realidade que está lhe tocando naquele momento. Cara, eu posso só lembrar de uma frase de Chesterton? Por favor, que você está falando lembrou disso. Tem uma frase que diz assim, é quando a esperança deixa de ser razoável que ela começa a ser útil. Sabe, acho muito bonito isso aí. Pronto, é exatamente isso. Obviamente não sou eu, tá, gente? Obviamente que ele falou 1000 vezes melhor do que eu, como só podia ser. Andou muito bem, eu só consigo pensar, sei lá, numa frase do Charlie Brown Jr., num momento como esse. Eu não ia imaginar. Não, o Pedro falando, lembro, cara, é verdade, nessas horas que a gente precisa de esperança. Né? Então tu tem esperança, quer dizer que tudo vai dar certo? Não. Eu tô dizendo que eu tenho esperança e tudo pode estar um caos se desmanchando, a gente virar o selvagem lá de Admirável Mundo Novo. Você comentou